Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. O nosso programa é transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e através do site da TV Rio Preto para todo o Brasil e, por que não, para todo o mundo também. O nosso site www.tvriopreto.tv. Eu vou repetir, caso você não se lembre, www.tvriopreto.tv. Programa Opinião Cidade é transmitido das 12 às 13 horas ao vivo e tem repetição em outros horários da TV Rio Preto, sempre atendendo o interesse do espectador aqui de nossa cidade, de nosso país e de outros recantos do mundo, conforme a gente tem registrado todas as vezes, todos os dias no nosso programa. Acessos registrados, inclusive, em outros continentes. A gente faz questão de compartilhar isso com vocês, essas informações que chegam ao sistema de tutorial, sistema de controle que a gente tem aqui nos estúdios da TV Cidade. O assunto de hoje é um assunto também de interesse, vamos dizer assim, universal. Claro que interessa muito para a nossa região, para São José do Rio Preto, mas o tema agricultura, o tema produtividade agrícola, o tema capacidade de produção da agricultura é sempre um tema universal. E para isso nós temos a honra de estar recebendo aqui no programa de hoje o Arthur Eduardo Ribeiro Bastos, diretor de agronegócios da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Não tem como pensar num Brasil grande, numa Rio Preto grande, numa região noroeste grande, sem que a agricultura esteja fortalecida e sempre num regime de crescimento, não é isso mesmo? Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vou só pedir um pouco desculpas, né, porque minha voz está bastante castigada do final de semana, dessas semifinais aí daqui a pouco eu conto do por futebol. Ele já me contou. Mas realmente todo o setor primário, né, ele tem uma forte influência na economia como um todo. A gente tem sempre uma preocupação de cada vez estar mais tecnificado, de gerar subprodutos, de industrializar mais as nossas produções, mas o setor agropecuário ele é fundamental para qualquer economia do mundo. Sim. Tanto que em alguns países onde você não tem esse setor fortalecido, você sempre tem uma dependência externa muito grande, que ela às vezes pode ser estratégica. Então, o Brasil não tem isso. O Brasil, na verdade, tem até o problema contrário, porque ele tem uma produção extremamente importante para o mundo, forte, em vários setores, com grande competência dos seus atores envolvidos em todo o sistema, desde o produtor rural até o pesquisador, por exemplo, da Embrapa. E você precisa ter um setor cada vez mais forte. Depois a gente passa um pouquinho para outra discussão, que seria o fato de você agregar mais valor aos seus produtos. Claro. Mas a produção de soja, a produção de milho, a produção de trigo, nós não somos grandes produtores de trigo, e você vê como que a gente sofre com as alterações no dólar, porque nós importamos praticamente todo o nosso trigo da Argentina. Então, era interessante a gente também começar a se fortalecer em algumas áreas estratégicas, para que a gente não tenha tanta dependência assim de outros países, né? Essas relações também entre os países e as suas diversas produções, ela é fundamental para o crescimento de parcerias. Infelizmente, o nosso grande parceiro na América do Sul, que é a Argentina, se encontra num problema político muito sério. E a gente errou em não fazer outras parcerias, né? Nós fizemos acordos bilaterais mais intensos com outros países, inclusive europeus, que outras nações do mundo já fizeram, né? E nos ensinaram um bom caminho nesse sentido, né, Arthur? Exatamente. Houve aí uma tentativa, né, de um reposicionamento do Brasil frente ao cenário de exportação mundial. Isso foi muito válido, porque isso vem acontecendo de maneira gradativa. Eu acho que o pessoal de casa deve se lembrar, né, não todos, mas quem nasceu de 65 até 68 lembra muito bem, né, no início do governo Collor, que praticamente a gente não tinha produto estrangeiro nenhum no país. Pois é. Né? O automóvel era uma carroça, e carroça mesmo, né? Era complicado, a gente não, isso era prejudicial para nós mesmos, né? E, na verdade, quando nós tivemos a entrada de produtos importados, nós também melhoramos a nossa competitividade. Claro. Então, uma coisa puxa a outra. E o que ninguém consegue viver isoladamente mais, né? Claro que não. Não tem. Então, você vê como é que os americanos negociam
conosco. Eles são muito detalhistas nos contratos, mas a gente vende muito para os Estados Unidos também, porque isso é interessante. Eles trazem muitos produtos para nós aqui no Brasil também. Então, o único detalhe que o setor precisa investir é na sua tecnificação e na questão da comercialização dos produtos. Não vendermos só commodities, né? Temos que agregar valores a esses produtos, né? Isso. E nós temos produtos assim de excelente qualidade. Nós temos uma vantagem em relação à maioria dos países do globo, que a gente tem possibilidade de produção o ano todo, né? Você vê o que o Paraná faz em termos de agricultura, é uma coisa espetacular. Você tem produções agora no inverno tão grandes quanto no verão. Isso. A safrinha não é mais safrinha, não, né? Já é safrona, né? Exatamente. Você consegue produzir muito milho na safra intermediária, que é essa que começa a partir de abril. Né? A plantação começa nesse período. E nós precisamos aproveitar essas regiões do Brasil onde a gente tem clima e condições para fazer esse tipo de negócio. Sem dúvida. Né? E com isso nós vamos ganhando mercados no momento que outros países também não têm o produto. Bom, já faz muito tempo, né, Arthur? Você citou o Paraná. O Paraná é um protagonista histórico dessa evolução agrícola do Brasil, já há muitos anos atrás. Antes mesmo das novas fronteiras agrícolas brasileiras, as fronteiras do Centro-Oeste, ali Goiás, etc. Todas elas também são comprovando que o setor agrícola tem segurado a onda do Brasil já faz tempo, né? A resposta, o PIB nosso só não é muito pior ainda do que já está sendo, em função da onda que o setor agrícola costuma segurar, né? O agronegócio, de modo geral, está segurando no Brasil, né? Isso é muito importante. É muito importante você ver. Nós tivemos problemas sérios de preço, né? Preço no mercado interno recentemente. Isso aconteceu com quase todos os produtos que a gente comercializa. E mesmo assim, a gente está batendo recorde sobre recorde em termos de produtividade, porque não tem mais como voltar um passo atrás. Então, talvez ele vai ganhar um pouquinho menos no valor unitário dos produtos, mas ele continua mantendo a sua escala. Fora isso, o único produto que teve uma precificação interessante nos últimos 2 anos foi a carne bovina. Porque todos os outros produtos, se você for pegar o histórico de preço, nós tivemos preços prejudicados. Sim. Prejudicados pelo cenário internacional, né? A gente sofreu no Centro-Sul, nós tivemos um grande problema relacionado à cana-de-açúcar, ao preço do açúcar no mercado internacional, às dificuldades que nós temos de transformar o álcool numa commodity, porque o álcool é uma commodity. Mas as dificuldades que nós temos para poder levar esse produto para outros países que querem comprar da gente, mas enquanto não tiverem confiança de que os contratos vão ser cumpridos, eles não vão fazer essas solicitações, né? E tivemos agora mais recentemente nesse cenário, né, de combustíveis, né, de aproveitamento de alternativas, a descoberta, né, do combustível a partir do xisto nos Estados Unidos, que fez com que despencasse o preço do petróleo no mundo todo. E nós temos o etanol vinculado a esse preço. Então são certas movimentações que acontecem que nós precisamos estar preparados. Para mudar, para responder a essas exigências, né, essas coisas todas. Exatamente. Provavelmente nessa situação, se o Brasil tivesse desenvolvido uma excelência em exportação do etanol, ele teria um preço extremamente competitivo nesse momento. Sem dúvida. Porque você trabalha com escala, diminui ganho unitário, no final das contas você tem o mesmo ganho. Sem dúvida. Né? Arthur, eu estava em relação à produção do sucro alcooleiro no Brasil, né? A produção do açúcar e do álcool no Brasil. A gente chegou a temer para um futuro agora em função de que algumas usinas chegaram a entrar em dificuldades financeiras, chegaram a pedir, como é que fala, recuperação judicial, está bem complicada essa coisa, né? Mas, algum tempo atrás, conversando com um amigo, o Osmair Guares, que você deve conhecer, o Osmair talvez seja o maior revendedor de tratores da América Latina, ele está aqui em Rio Preto, é o Mercadão de Tratores, é uma das concessionárias dele aqui em Rio Preto. E o Osmair estava me dizendo o seguinte, perguntei para ele me disse que cerca de 70%, 75% do movimento dele, com a venda de tratores, implementos, etc., é com a indústria sucro-alcooleira, com o pessoal da cana. Perguntei ao Osmair, mas e aí? E daqui para frente? Tem medo disso? Ele falou,
o mundo sempre vai precisar de açúcar, e o mundo não vai ter açúcar daqui a pouco, a gente vai ter que fazer. Então, há realmente uma perspectiva de que a gente realmente invista bastante na questão da produção do açúcar. Esse é o caminho, Arthur? E assim, só um detalhe em relação a essa movimentação no setor sucroenergético. Você pode perceber que as empresas todas estão no mesmo mercado e com as mesmas dificuldades. Não tem uma diferença em termos de preço que vai afetar mais A ou B. Mas você pode ver que as empresas que têm capital estrangeiro, elas estão passando pela crise de uma maneira natural, porque justamente elas acreditam nessas movimentações do mercado. Então, isso é clássico. Você muitas vezes estando em baixa no mercado, as empresas, os grandes grupos aumentam o investimento. Sim. A maioria dos grupos brasileiros tiram o pé do acelerador, porque pensa no curto prazo. E se você vê as empresas que estão tendo problemas de contratos, né, manutenção dos contratos com os fornecedores e mesmo problemas estruturais nas empresas, são empresas que não tiveram essa capacidade de investir. E tem um outro fator também, que a gente, conversando com o pessoal mais ligado à produção de energia, as usinas que não têm cogeração, elas ficaram para trás. Então você vê, num momento que a energia está a um preço absurdo, claro, quem tem bagaço para queimar e para transformar isso em energia elétrica, ele está ganhando dinheiro. Então você sai do açúcar, você sai do etanol e passa a pensar em energia. Então você aumenta a sua possibilidade, né? Nós temos as pesquisas no Brasil são muito avançadas nessa área. E o mundo inteiro está de olho no setor sucroenergético. Porque nós ainda temos, o álcool não está nem ainda numa geração que permita que você tenha um máximo de eficiência. Então a gente tem muito para crescer na extração, né, de açúcar, tanto para a produção do açúcar, quanto também para a transformação em álcool, porque uma coisa está relacionada à outra. E nós temos subprodutos. A própria vinhaça, que há muitos anos, né, você deve se lembrar, nós tivemos problemas seríssimos na nossa região. Ambientais, né? O chamado garapão, né, que exatamente andou poluindo o Rio Turvo, etc. Né? Hoje ele tem um aproveitamento fantástico, né? Tem que ter. É nobre, você tem um subproduto nobre. Inclusive na nossa região mesmo, nós tivemos aí nos anos 80, várias pesquisas tentando transformar a vinhaça na produção de metano, que é cogeração, porque você com o metano você queima, gira uma turbina, claro, e produz energia elétrica. Durante anos jogamos isso fora, né? Com mortandade de peixes, né, com aplicações inadequadas do ponto de vista ambiental, porque você faz um cultivo em áreas extensivas e aplica a vinhaça em áreas muito restritas. Isso. Então você tem aumentos de determinados sais, de determinados componentes que são até prejudiciais para o solo. Quando que a gente poderia ter, as áreas que a gente tem condição de aplicação da vinhaça, que estão aí no entorno das usinas, ótimo. Aquilo que a gente pode fazer em termos de aproveitamento energético, vamos aproveitar. Então são muitas oportunidades para o setor explorar. O bom é que o Brasil começa a pensar nessas questões de uma maneira mais efetiva a partir de agora, né? Antigamente ninguém pensava nisso, né? Ninguém tentava, se preocupava em questão da vinhaça, do garapão, etc. Hoje as pessoas já se preocupam com isso. É uma alternativa rentável, é uma alternativa financeira, sei lá, uma coisa que pode dar resultado, né, Arthur? Sim, com certeza. E você vê, né? A vinhaça ela tem uma capacidade de fertilização dos solos espetacular. Ela só tem um probleminha, porque a cana ela é extremamente agressiva na extração do potássio. Então acumula muitos sais de potássio. E depois você não pode fazer uma aplicação que seja, né, muito concentrada, porque você vai ter aumento nos níveis de potássio, chegando no lençol freático, que é uma outra problemática, que é a da água. Mas se você for pensar numa unidade de tratamento, de produção de adubo, a vinhaça é riquíssima. Alternativas existem, né? Existem. Fazer isso. E num momento que nós estamos aí com um dólar alto, porque você sabe que o Brasil é extremamente dependente de adubos, né? De fonte de adubos que vem de fora. Nós não temos jazidas para todas as nossas necessidades. Então, o preço também aumenta muito o preço de insumos.
E a gente precisa de alternativas. A questão do câmbio, eu ia perguntar exatamente isso para você agora, né? Se de um lado beneficia o exportador, porque torna o produto brasileiro mais competitivo, de outro aumenta os custos dessas necessidades de importação, né? Quais as perspectivas para o dólar que você vê agora para 2015, 2016? Você tem a bola de cristal está funcionando? Não? Uma coisa eu tenho certeza, né, que esse patamar do dólar, ele está muito alto para as nossas necessidades. O Brasil precisa trabalhar para um dólar aí em torno de 2,70, que eu acho que é o que a maioria dos exportadores sonharam aí muito tempo. Pois é. A 2,70. Nós perdemos... Passando de 3,30 e pouco, aí começa a ficar complicado. Eu vou te Se contar... bem que a semana passada parece que houve um pequeno recuo. Sim, ele está tendo uma perda de novo. Existe também uma relação muito forte do dólar com o euro. Os próprios americanos não querem o dólar tão fortalecido, porque isso prejudica as exportações deles, né? Então, o turismo, então, nem se fala. A queda no turismo foi impressionante. Mas eu vou te contar um caso que aconteceu há 10 anos atrás. Houve um incentivo muito grande para a produção de tilápia aqui na nossa região. Então, vários frigoríficos se mobilizaram, investiram muito capital. E o empresário imaginava um cenário de um dólar a 2,70, 2,80. É que como nós tivemos um recuo, um fortalecimento muito grande do real, praticamente inviabilizou esse negócio. Certo. Então, as políticas públicas, elas precisam pensar, inclusive, nessa competitividade cambial. Claro, pensar em consequência, tudo tem consequências, né? Lógico, não adianta nada você estar como a sexta economia do mundo, a quinta economia do mundo. Esse não é o ponto, né? Noruega, Suécia, tem PIBs muito inferiores e qualidade de vida fantástica. Então a gente precisa pensar nos setores de forma equilibrada. E aí que muitas vezes isso não é um governo que vem errando, são sucessivos governos errando nesse trabalho, né? E aonde a gente poderia ter ganho competitividade em muitos setores. E não aconteceu. Mas respondendo a sua pergunta, não vou me esquivar dela. Eu assim, gostaria muito do dólar a 2,70, mas acredito que esse ano vai ser muito difícil baixar dos R$3. A gente espera que isso aconteça, porque se ele vier abaixo dos R$3, é que as políticas implementadas agora funcionaram. Né? Depois de tantos erros, depois de tantas omissões, que a gente realmente consiga voltar a uma situação de equilíbrio, de normalidade. E nenhum brasileiro, apesar de todas as convicções que cada um tem, pode pensar em não fortalecer o país. Nós precisamos que o Brasil esteja fortalecido. Claro. Né? O cenário político precisa ser trabalhado e eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de pensar isso de uma forma que talvez a gente nunca pensou. Claro, já amadurecemos muito nisso, só não podemos agora ficar pensando nessa alternativa absurda de golpismo ou de apelar para o retorno da ditadura. Quer dizer, é um absurdo, não dá, tem coisas que não dá para pensar. Né? Convicções, cada um tem a sua. Né? Agora, o que nós precisamos entender é que essas discussões jurídicas, elas precisam ficar no campo jurídico. A gente precisava ter uma forma blindada disso. Até pouco tempo, poucos dias atrás, eu conversava com um amigo que é parlamentarista. E ele falou, poxa, Arthur, se nós estivéssemos num regime parlamentarista, seria uma transição muito mais tranquila. Porque o que acontece no regime parlamentar? Perdeu o apoio, aquele grupo troca. Exato. Você tem mais apoio, o outro entra. E o país não para. Ele é mais permeável a essas mudanças, não tem grandes traumas, né? É isso mesmo que acontece. Mas isso é uma discussão que isso daria umas 3 horas. Sem dúvida. Arthur, temos que fazer um intervalo, mas antes deixa eu não perder a oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da piscicultura, da produção dos peixes aqui. Quer dizer, muitas pessoas foram estimuladas a criar peixes, a fazer esse... E agora, o que aconteceu com eles? Perderam esse apoio, esse negócio está perdido? Eu faço essa pergunta porque nós estamos próximos de que seja inaugurado aqui em Rio Preto uma unidade do Instituto de Pesca, Instituto da Pesca, ali na antiga área do IPA, etc. E isso está sendo apresentado para a opinião pública como uma coisa muito positiva, etc.
Como é que está essa situação hoje para o produtor, para o agronegócio da região? Você vê, a gente tem o Instituto de Pesca já junto com na APTA, eles já estão ali, salvo algum engano, eu acredito que já tem quase 10 anos. Eu acho que sim. E foi um ganho fantástico, porque são pesquisadores de altíssimo gabarito, né, que traz conhecimento para a região. É uma região que tem a vocação, né, porque nós temos muitos rios aqui na região. Então nós temos possibilidade de investir bastante em piscicultura. O que aconteceu é que muitos desses operadores do setor deixaram de trabalhar. Porque você passar tanto tempo com um dólar extremamente baixo, não girou o negócio de piscicultura. E o brasileiro, ele tem uma facilidade de acesso a peixe, que muitas vezes esses peixes industrializados, eles acabam sendo difícil a comercialização. E por outro lado, a gente acaba consumindo um tipo de peixe que não é nem a nossa produção local, né? que vem com alta logística. Eu não sei, mas eu acredito que o campeão de consumo deve ser o salmão. E que tem impactado muito na questão do déficit e superávit da balança comercial de São José do Rio Preto, né? A importação de salmão, que existe uma empresa com CNPJ aqui que importa muito salmão, isso acaba impactando. Que coisa. Salmão é um peixe fantástico, mas e os nossos peixes, né? Nós temos peixes fantásticos aqui da região, porque o frigorífico ele estava preparado para tilápia, porque a tilápia é um peixe padronizado. Isso é muito importante na hora de industrializar. Chega a 800 gramas, quer dizer, você tem um filé perfeito. Muito apreciado no mundo todo, inclusive com o nome de São Peter em outras regiões do mundo, mas é a tilápia, é boa e velha tilápia. Né? Tilápia, você vai para o Chile, você come esses peixes. Inclusive a gente aprendeu muitas receitas a partir do Chile, que é um grande produtor de peixe. E eles ensinam formas de conservação, de preparação de pratos, né, que são maravilhosas. E a gente precisava também fazer isso para algumas espécies nativas. Mas a tilápia tem uma outra vantagem competitiva, né? O couro da tilápia, eu já vi coisas assim que você não acredita. Calçado feminino. É um subproduto fantástico, né? Fantástico, com indústrias preparadas para fazer a curtição do couro. A preparação, o calçado, nós temos indústrias calçadistas, né, na região. Não é nossa região, mas Jaú é especialista em calçados femininos. Sim. Temos Franca, temos aqui Birigui, né? Então poderia haver uma rápida incorporação desses produtos na indústria de calçados, né? Sem dúvida. Arthur, é muito bom sempre conversar com você, que a gente... Poderíamos fazer um programa aqui de 3, 4 horas que daria tempo tranquilo, viu? Por exemplo, os assuntos para os quais nós convidamos o Arthur para conversar hoje aqui, nós nem começamos a conversar ainda. Mas eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo e voltar na sequência aí sim, para conversar sobre a participação do pessoal aqui da nossa região na AgriShow em Ribeirão Preto e também sobre a questão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que já está chegando no prazo final de declaração, de apresentação do cadastro, né? É um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Até já. A Receita Federal continua investindo para que a declaração do imposto de renda seja cada vez mais simples e rápida. Por isso, tem novidade esse ano. Agora você pode salvar as informações da sua declaração na internet e fazer tudo de aparelhos diferentes. Começar no computador e continuar num tablet, por exemplo. Começar em casa e terminar no trabalho. Declaração do Imposto de Renda 2015. Modernidade e praticidade para facilitar a sua vida. Bom, né? A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo.
mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois, quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais entretenimento. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui a bandeira engole o macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, em São José do Rio Preto. Hoje conversando com o Arthur Bastos, diretor de agronegócios da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, a nossa ACIRP. Nós já conversamos no primeiro bloco do programa sobre uma série de coisas, já, de certa forma já resolvemos boa parte dos problemas da humanidade em relação ao agronegócio, Arthur. Mas temos mais outros assuntos para conversar. Antes disso, deixa eu registrar aqui as cidades onde nós registramos acesso aqui no Brasil de pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelo site www.tvriopreto.tv. Estamos sendo vistos em Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São Paulo capital, Marília, Goiânia, Bauru, Franca, Birigui, Jaguariúna, Montemor, apareceu a gente na região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, São Fidélis, tem muita gente nos vendo hoje. São Caetano do Sul, Bauru, Sertãozinho e, claro, em São José do Rio Preto. Além das pessoas que estão nos acompanhando pelo canal 7 da NET, muita gente também está nos acompanhando
pela internet, pelo www.tvriopreto.tv. E fora do país temos aqui um registro de pessoas nos acompanhando em território russo, na Rússia. Certamente brasileiros que estejam de passagem pela Rússia estão nos acompanhando. Aliás, a Rússia, nós agora há pouco falando sobre essas perspectivas do mercado internacional, a Rússia tende a ser um parceiro estratégico, não apenas para o Brasil, mas para vários outros países exportadores de commodities, né? E para o Brasil muito especialmente, né? Precisamos ter a Rússia como um grande parceiro, né, Arthur? Com certeza. Você vê, dos 5 participantes dos BRICS, né? Que hoje nós temos a África do Sul também participando, então China, Índia, Rússia, Brasil e África do Sul. Desses 5 países, as economias, a gente está vendo o que está acontecendo com a China e com a Índia, né? Grandes populações, territórios gigantescos e assim uma difusão e tal. Mas a Rússia e o Brasil são 2 países assim que vão ainda dar muito resultado no comércio mundial. A Rússia, ela tem sido prejudicada em função das posições políticas. Isso. Questões geopolíticas como esse recente da Ucrânia, Crimeia ali, que acabou prejudicando muito o comércio internacional do mundo com a Rússia, né? E assim, é até uma constatação, é uma brincadeira também, né? Que ninguém fique chateado com isso, né? Mas o chinês é que sabe fazer negócio. Porque o chinês mudou a concepção de governo em função do comércio. O que eles fazem há milhares de anos. Porque talvez os comerciantes mais antigos do planeta são chineses, né? E a Rússia ainda demorando para engrenar nisso, porque ela quer a dominação geopolítica, para ela é mais importante do que ter uma população equilibrada, com desenvolvimento, porque tecnologia, o que a Rússia fez até hoje, né? Ela conseguiu disputar palmo a palmo com os Estados Unidos, né? Que são a grande potência mundial, e a Rússia sempre teve à frente, na vanguarda também do desenvolvimento. Agora precisávamos entrar numa fase de equilíbrio, né? E os russos seriam parceiros fantásticos. Para nós brasileiros, eles são parceiros importantíssimos, principalmente no setor de proteína animal. Eles estão bem próximos da gente agora, né? Eles sofreram muitos reveses aí no mercado, no comércio internacional, não estão conseguindo importar e exportar em relação a vários países, né? Mas precisam comprar, por exemplo, carne bovina do Brasil. Exatamente. É um grande mercado do Brasil. Cada frigorífico que eles liberam e cada contrato novo, isso tem um efeito muito positivo no país. Porque nós estamos com um mercado interno fortalecido, e você imagina se a gente conseguir exportar um pouco mais de carne para o mundo, né? Vai ser espetacular. Eu torço para que isso aconteça. Bom, deixa eu conversar aqui sobre um dos assuntos para os quais nós trouxemos o Arthur para ele compartilhar algumas informações com a gente, né? Estão abertas até a próxima quinta-feira, até dia 23, as inscrições para os produtores rurais de São José do Rio Preto, interessados em visitar a AgriShow, dia 29 de abril, em Ribeirão Preto. Esta viagem está sendo subsidiada pelo Sebrae São Paulo, num valor quase simbólico, né? R$15 por pessoa, com direito ao convite para entrar na feira. Como é que é isso? Qual que é a importância do produtor rural da nossa cidade, aqui da nossa região, participar de um evento tão cantado e decantado em prosa e verso como é a AgriShow em Ribeirão Preto, Arthur? Eu vou explicar um pouquinho o que é o AgriShow, porque pode ser que muitos produtores não tenham se estimulado a participar de outras edições, porque não conhecem exatamente o que é o evento. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro, porque na época eu morava em Ribeirão Preto, e eu me lembro quando começou a haver um grande movimento com a CAT local, e eles tinham uma área de pesquisa muito grande ali, bem na entradinha da cidade de Ribeirão Preto, e passou a ser um campo experimental para divulgar ações, divulgar novas variedades, e isso é extremamente importante para a agricultura, porque você passa a ter informações de ações tecnológicas que estão finalizando agora, né? Então, por isso que foi escolhida essa época do ano, porque é o final da safra de verão, e onde os técnicos da CAT conseguiam transmitir todas essas informações. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da feira. Essa feira ela passou a ser muito importante para o setor de equipamentos,
Porque você tinha um trabalho científico, né, de pesquisadores mostrando os resultados para os produtores, e você tem, a partir dessa amostra, você tem equipamentos para colheita, preparação de solo, novas máquinas, e isso passou a ser o grande objetivo da feira. Então, essa tecnificação para o lado dos equipamentos acabaram tirando da feira o pequeno produtor, que passou a pensar, imaginar que ele não teria condições de ter acesso àqueles equipamentos. De comprar aqueles tratores enormes ali que só falta voar, né? Exatamente, mas a feira cresceu e ela tem um conceito para todas as áreas de produção. Então é lógico que para o grande produtor interessa muito um novo equipamento de colheita de cana, de colheita de algodão, novos pulverizadores, né? Mas para o pequeno produtor também, que precisa se tecnificar, porque é muito mais problemático para ele que tem uma área de 5 alqueires, 10 alqueires, ganhar dinheiro. O cara que tem 1000 alqueires em larga escala, ele arrisca mais, ele produz em escala e ele tem margens diferentes. Agora o pequeno produtor, se ele errar, uma pequena margem para ele já é o resultado do negócio dele. Então, é muito importante a participação dos produtores no AgriShow, porque você tem um público voltado para diferentes segmentos. E você vai encontrar informações nas diversas áreas. Então, por isso, o Sebrae é um grande parceiro da Associação Comercial. O Sebrae que está buscando levar essa tecnologia para os produtores aqui da região e por isso que consegue subsidiar a preços irrisórios. Então a gente pede que os produtores interessados façam contato, né? Talvez eu vou ter que pegar minha colinha aqui no bolso. Acho que eu tenho aqui. Você tem o telefone? Eu posso te ajudar, exatamente. As inscrições, para quem quiser participar da AgriShow em Ribeirão Preto, saindo aqui de Rio Preto, podem ser feitas diretamente pela CIRP, com a Mila, pelo telefone 3214-9433. O código é 17 e o telefone 3214-9433. Ou no escritório regional do Sebrae, com o Wagner Giacometti, pelo telefone 3222-2777. 3222-2777. São disponibilizadas 40 vagas, é isso, no ônibus que conduzirá os interessados até a feira. A saída de São José do Rio Preto está marcada para 6h30, em frente à sede do Sebrae São Paulo, que fica na rua Preciliano Pinto, número 3184, Jardim Alto Rio Preto, bem atrás do supermercado Pão de Açúcar. Vai ser no dia 23 de abril, não, as inscrições até dia 23 de abril, a viagem até Ribeirão Preto, dia 29 de abril. Isso. Uma oportunidade realmente imperdível, né? Imperdível, pelas condições, e outra vantagem, né? Quando você viaja com outros produtores, aí você tem um percurso aí de 180 quilômetros até Ribeirão, é muita troca de experiência, é um contando do negócio para o outro, perspectivas, isso é muito rico. E você passa, vocês não vão nem ver o tempo passar, porque são 8 horas que acaba ficando lá menos, 6 horas que acaba ficando na feira, que é viagem de ida, viagem de volta, e tem muita atividade para ser feita. Muitas empresas de Rio Preto que estão lá, inclusive, e que muitas vezes a pessoa não teve nem oportunidade de conhecer a empresa de Rio Preto que atua no setor. Pois é. Então é uma oportunidade quase única, até para facilitar, apesar que o Rei passou a informação dos 2 telefones, tanto da CIRP quanto do Sebrae, como já está muito em cima, era interessante já fazer o contato com o Sebrae, já no telefone 3222-2777. Isso mesmo. Com o Wagner e já finalizar essa contratação, esse acordo. E sai às 6h30 da manhã, né, na frente do escritório do Sebrae. Então a gente conta aí que as pessoas tenham vontade de participar. É uma feira esse ano que vai ser emblemática, porque você tem diversos setores com problemas estruturais e quais são as soluções propostas para esses setores. O que as pessoas vão estar falando, as palestras que tem durante o evento, né, você pode chegar lá, se cadastrar por uma apresentação que os patrocinadores fazem a todo momento. Então você vai trazer um pacote de informações que demoraria talvez bastante tempo para você conseguir aqui. É uma oportunidade que não dá para perder, não. Esta é a 22ª edição da AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Tem umas informações aqui, deixa eu dividir com vocês. É um dos maiores e mais completos eventos do mundo nesse setor, realizada entre 27 de abril a 1º de maio.
A feira ocupará uma área de quase 500 mil de metros quadrados, com cerca de 800 marcas expositoras, uma área de 100 hectares para demonstração de campo e visitação prevista de 150 mil pessoas. A AgriShow oferece uma enorme variedade de produtos e serviços que atende a todos os produtores rurais, independentemente do tamanho e da propriedade e cultura. Isso que é importante, né? O que você disse agora há pouco. Quer dizer, a pessoa acha, isso não é para mim, isso é para coisa muito grande, mas não. Um dos objetivos da feira é exatamente essa, de atender todas as expectativas, né? Todos os portes de proprietários, etc. Não é isso? Com certeza. E assim, uma grande troca de informações, porque Ribeirão Preto é o nosso maior parque de produção sucroalcooleira. E tudo o que está acontecendo na nossa região noroeste se reflete também em outras regiões do país, como Ribeirão Preto. Vai ser muito interessante escutar o que eles estão passando e como eles já estavam um pouco à frente em termos de produção, e já vem há muitos anos, né? Porque Ribeirão Preto produz cana há 40, 50 anos com grande... assim, eficiência. Grande eficiência, exatamente. Mas, por exemplo, o Sertãozinho, que está ali do lado do Sertãozinho, está sofrendo graves problemas, porque ele depende totalmente do setor industrial. Mas esse aumento do etanol na gasolina já teve um impacto positivo? As coisas já melhoraram? Será que lá também os contratos estão sendo renegociados? Será que as usinas estão pagando? Então, esse tipo de contato é que é muito importante. O network precisa conversar, todo mundo conversar bastante, né? E é o que você falou, a oportunidade de conversar dentro do ônibus aí é muito bacana, muito legal. Sem contar que não deve estar na programação isso, mas que lá em Ribeirão, certamente as pessoas depois vão poder se candidatar a uma outra grande produção importante de Ribeirão Preto, que é o chopp, né? Tomara que isso dê certo, né? Na verdade, se nós fôssemos tão eficientes quanto o chopp de Ribeirão, já estava ótimo, viu? Tá certo. Mas eu acho que nós não vamos ter oportunidade de tomar o chopp. Não vai dar tempo. Tá certo. É brincadeira. Realmente o que interessa aí é participar da AgriShow, sorver de todos esses conhecimentos e dividir com as pessoas que estão no mesmo negócio que você e poderão partilhar com você de informações muito importantes. Deixa eu pedir a sua licença por mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta na sequência para o tempo final do Opinião Cidade. Até já, rapidinho. A Receita Federal continua investindo para que a declaração do imposto de renda seja cada vez mais simples e rápida. Por isso, tem novidade esse ano. Agora você pode salvar as informações da sua declaração na internet e fazer tudo de aparelhos diferentes. Começar no computador e continuar num tablet, por exemplo. Começar em casa e terminar no trabalho. Declaração do Imposto de Renda 2015. Modernidade e praticidade para facilitar a sua vida. Bom, né? A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14h, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista.
Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós, na batalha pela vida. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais entretenimento. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio, aqui a banana engole o macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. De volta com Opinião Cidade, agora para o tempo final, conversando com o Arthur Bastos, diretor de agronegócio da CIRP. Agora nós vamos falar sobre a reta final do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Até quando as pessoas, o produtor rural de São José do Rio Preto, tem prazo para fazer isso? Vamos enfatizar a importância de realmente ele providenciar o cadastro. Como é que está essa situação hoje em Rio Preto, Arthur? Por favor. Inclusive falar isso para muita gente que vai estar escutando, né? Já passou um ano. Porque eu me lembro a primeira vez que nós discutimos sobre o cadastro ambiental rural na associação comercial, pouquíssimas pessoas estavam sabendo da obrigatoriedade da instrução normativa, que tinha acabado de ser chancelada pela Presidente da República, e já passou um ano, quer dizer, nós temos até 6 de maio próximo. Mais uma semana. Duas semanas para fazermos o cadastro. Vai haver prorrogação? Não vai haver prorrogação? Isso nós não sabemos. Essa é uma decisão que cabe à Presidente da República. Então ela vai tomar essa decisão em função de várias informações que ela vai ter na mão. E nós não podemos ficar aguardando isso. Eu não estou dizendo para ninguém, essa é uma decisão individual. Só que o cadastro é obrigação de todos os produtores. De todos os produtores, não, de todos os proprietários de imóveis rurais. Porque a pessoa pode não ser produtor, ela pode ter uma empresa, pode ter um posto de gasolina, pode ter uma indústria que esteja na área, considerada ainda área rural. E ela precisa estar atenta a esse prazo do cadastramento. E hoje em dia as pessoas já estão considerando facilidades para fazer, para preencher o cadastramento. Como é que eu sei que a CIRP criou até o SOS CAR, né? Para orientar as pessoas. Isso está funcionando? Fala um pouco sobre isso. Eu vou aproveitar até para divulgar as entidades que estão trabalhando nisso em Rio Preto. A Associação Comercial, ela tem entre os associados empresas que são especialistas no CAR. Então a gente está disponibilizando isso para o associado como uma informação. Então ele se cadastra, vai lá e ele tem uma conversa para saber até que ponto está o cadastro.
né, quais as dificuldades que ele vai ter para fazer o cadastro. Porque o próprio produtor pode fazer o cadastro, se ele quiser. Se ele quiser o contato da empresa e contratar essa empresa para fazer o cadastro, ele pode contratar. Então a CIRP tem o SOS Car. É só entrar em contato conosco, na associação comercial, isso é para o associado à CIRP. Ele vai ter uma empresa disponível para auxiliá-lo no cadastro. Nós temos aqui no município, a CAT está fazendo isso para as empresas, né, os proprietários que são abaixo de 4 módulos. Na nossa região, isso varia um pouco, mas imagine mais ou menos alguma coisa em torno de 60 hectares. Tá? Então, abaixo de 60 hectares, a CAT está fazendo, está ajudando. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está ajudando a fazer. Então, as pessoas têm o acesso por aí. O Sindicato Rural, ele está auxiliando a pessoa também a fazer. Então, nós precisamos nos movimentar, não deixar isso para a última hora e, o que é pior, deixar passar o prazo. Porque nós não podemos ficar contando com prorrogação. Porque se não for agora, em mais um tempo nós vamos ter que fazer o cadastro ambiental rural. E nós temos que ter tempo para discutir algo que é mais importante que o cadastro, que é o programa de recuperação ambiental, que é o que vem na sequência. É o PRA. É o PRA. O PRA é que realmente nós vamos ter que pôr a mão no bolso para poder fazer as implantações que vão estar no CAR. Só que para a gente fazer os investimentos, nós temos que estar conscientes que nós estamos usando a lei. E usando a lei em nosso favor. Porque fazer a aplicação do CAR de maneira correta também vai nos ajudar a economizar na implantação. Então, com essa perspectiva também, agora no dia 14 de maio, nós temos uma reunião na Associação Comercial, justamente para discutir o PRA. Nós vamos receber um especialista que vai nos contar os avanços que já houve na interpretação do CAR, que é o PRA. Então, pessoal, não deixem para a última hora. Procurem o apoio. Esqueci de falar também, a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é junto com a Polícia Ambiental, eles estão preparados para ajudar os produtores. Então nós temos esse leque de entidades que estão trabalhando para que a gente possa ter o cadastro completo. E a partir do dia 6 de maio, quem não tiver feito o cadastro, está ilegal. Ele já passa a sofrer fiscalizações, ele não vai ter acesso ao financiamento bancário. Então são uma série de restrições que ele não precisaria passar por isso. São complicadores, não há dúvida, né? Eu estava conversando com o Arthur antes da gente começar o nosso programa, e a gente lembrava de um outro fator adicional que deve estimular as pessoas a estarem realmente afinados com o CAR, etc., tá com tudo legalizado, né? Quando se fala em CAR, fala em qualquer coisa que demande fiscalização do governo, a gente sempre pensa assim, nossa, eles querem, na verdade, eles querem fiscalizar. Então. Mas, na verdade, pode ocorrer o contrário também, né? Se a pessoa que tenha tudo legalizado, tudo certinho, pode se beneficiar depois de programas de incentivo, por exemplo. Existem regiões do Brasil hoje que já é um exemplo grande de produtores, de proprietários que estão recebendo alguma ajuda por simplesmente produzirem água. Quer dizer, por manterem nascentes de água, né? Quer dizer, isso tudo vai passar pelo CAR, a ideia é essa, né, Arthur? Vai passar, porque essa recuperação ambiental, ela é nacional. Ah, mas nós vamos perder competitividade com outros países. Nós conversávamos aqui antes de entrar no ar, se nós investíssemos na recuperação de pastagens degradadas no Brasil, a gente já dobrava a nossa produção agrícola. Então, o que não nos falta é terra para produção. O que nos falta é planejamento. Então, isso tudo, o que vai acontecer agora com essa regularização, são ganhos também, claro, nas propriedades. Nós vimos há pouco tempo atrás, porque isso é algo que a gente acredita que não vai chegar nunca. Mas com a crise hídrica, a gente percebeu que várias ações foram tomadas para transformar atitudes, né, que a gente já podia estar praticando há muito tempo. A hora que a gente tiver solos com problema de fertilidade, a hora que a gente não tiver mais água para irrigação, aí nós vamos nos dar conta de tudo errado que a gente fez. Vai ter que dar um jeito de corrigir isso, né? Nós vamos ter que corrigir. Fazendo agora é mais fácil. Tanto que isso virou pauta do Jornal Nacional, há 2 semanas atrás, e mostraram os ganhos que as propriedades nas divisas de São Paulo com Minas Gerais estão tendo
nos projetos ambientais. Eles estão recebendo por cada hectare de compensação ambiental. Coisa fantástica, né? Isso é fantástico. Então, para muitas pessoas que têm excesso de reserva legal nas propriedades, não se preocupem. Isso vai ser uma vantagem, porque a maioria não tem. E ela vai precisar vincular a matrícula dela a alguma área de preservação. Tá certo. E ela... Arthur, deixa eu não encerrar o programa sem pedir para você comentar com a gente sobre o próximo Costelão do Produtor. Está previsto para o mês de agosto, mas é uma grande ação da Associação Comercial, uma ação inclusive social, tem um fundo social importante, né? Fala um pouco sobre o Costelão do Produtor. Eu sei que essa hora vai dar fome nas pessoas, porque uma costela todo mundo gosta, né? Isso. Então, a gente também quer aproveitar aqui a oportunidade, já está um pouquinho distante ainda, no dia 1º de agosto de 2015, nós vamos ter o 8º Costelão do Produtor da ACIRP. E essa é uma festa tradicional já da Associação Comercial, e é uma festa que envolve a família. Ela tem esse cunho, né, que as pessoas vão com a família completa. Nós temos atrações musicais, mas o grande fator gerador ali é a divulgação da carne bovina. Então as pessoas vão ter a oportunidade de comer uma carne de excelente qualidade, é uma costela feita do modo gaúcho e preparada pelo CTG aqui de Rio Preto, que nós temos um centro de tradições gaúchas que é nosso parceiro na execução do costelão. Então é um dia muito agradável, nós vamos fazer esse ano na Alarme, então é um lugar gostoso, embaixo de árvores, a gente vai ter assim, oportunidade de confraternizações, nós vamos fazer uma ação do CAR nesse dia também, de divulgação, então é um dia que você vai para lá de manhã e sai à noite. Né? Sem dúvida. E assim, num preço extremamente módico, né? O ano passado, nós vamos cobrar R$40 o ingresso, para a pessoa comer à vontade, né? As bebidas são à parte. Claro. Mas realmente é uma festa que as pessoas precisam se programar. Arthur, mas já fica com o compromisso então de voltar aqui mais próximo do Costelão do Produtor, ao lado da equipe toda que está organizando esse grande evento, de grande importância, inclusive para a economia agrícola da nossa região, para a gente divulgar mais isso, ok? Fica combinado, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Obrigado a vocês, obrigado a todos os telespectadores. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, nós convidamos você a estar conosco novamente amanhã, feriado, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.